Minha galera abençoada, recentemente, o pastor Cláudio Duarte, em seu podcast, entrevistou a sua esposa e o bicho pegou fogo nesse podcast. Porque me parece que ele conta, né, que a sua esposa traiu ele. E o pior de tudo não foi só isso não, galera. Foi que ele começa a fazer umas perguntas para sua esposa e o que deixou o pastor Cláudio Duarte mais pistola foi quando ela fala que ele foi um péssimo pai. Vocês vão ver aí no vídeo aí e tirar suas conclusões, beleza? Mas antes de passar o vídeo aqui para vocês, deixa aquele like maroto para me abençoar, em nome de Jesus. Se inscreva no canal, comenta aí o que você achou e também ativa o sino. Deus abençoe você e toda a sua casa. Fui! Já teve alguma história, alguma situação que te aborreceu, que você ficou chateada com alguma história que eu contei? Bom, já teve sim, que foi a respeito que ele fala de como liberar perdão, né? Que foi uma coisa assim que foi a respeito de uma traição, né, que houve, e embora tenha sido uma traição, mas eu não considero tanto porque nós não éramos casados. Então as pessoas elas vêm me procurar e elas falam a respeito disso como se do tipo assim, poxa, você já era casada com ele e não era. Na época até foi uma luta, né? Você lembra que ele colocava essa questão assim, do tipo, não queria ficar noivo porque falava que era bambolê de otário, não queria compromisso, mas ao mesmo tempo falava que já sentia que eu era a mulher da vida dele, que eu era a pessoa com quem ele iria passar o resto da vida, então ele já se sentia casado, mas engraçado que nunca me comunicou isso. Então isso foi uma das coisas assim que me chateou bastante, mas olhando também por outro lado, houve sim um erro da minha parte, mas eu acho que isso aí seria um outro podcast, né? Porque tantas pessoas passam por isso e eu acho que valeria a pena falar mais sobre isso numa outra ocasião. Já viu que eu estou auto me convidando. Tá certo. Bom, vamos lá. Então vamos trocar aqui a pergunta. Dentre essas histórias que eu já contei a nosso respeito, algumas, como você narrou agora, criou algum desconforto entre a gente, mas qual das histórias que eu já contei que você, ao ouvir, riu de si mesmo, lembrou de tudo que aconteceu, certo? Tem algum momento, alguma história, né, de tantas histórias que eu já contei a nosso respeito, que você, ao ouvir ou ao ver o vídeo, alguém te enviar, você riu novamente ou talvez riu pela primeira vez? Consegue lembrar? Bom, tem uma música do Raul Seixas, se não me falha a memória, que nós somos uma metamorfose. Uma nota de 1 a 10 para Cláudio Duarte como marido, companheiro, parceiro. Marido eu daria 9. Tá. Uma nota para pai. Pai eu daria 5. 5. Uma nota para sexo. Eu daria uns 9. Uma nota para avô. Dou um 10. Uma nota para gestor, administrador. Embora isso me irrite muito, mas eu dou um 10 também. Tá. Deixa eu pensar aqui algumas coisas que me interessam, né? Que eu tenho que fazer perguntas que são importantes. Não, mas aí você pode fazer perguntas que é para tua mudança? É para minha mudança. Então beleza. Certo? É só para que eu possa... eu falo mesmo. Mas né? é isso aí, é isso aí. A proposta é essa. Não é só para as pessoas entenderem que pessoas têm vários pontos fortes, pessoas têm pontos fracos, ok? Então, a proposta é essa, é criar uma linha verdadeira. Não é fazer uma pergunta que esteja algo combinado. Tanto é que eu fiz questão de não tratar de nenhuma pergunta, nenhum assunto antes dela vir para cá. Tudo que nós falamos aqui
nós falamos pela primeira vez. Então, aí se você quer mudança, você fez essas perguntas porque quer mudança, eu acho que seria legal você falar assim, qual conselho você me daria? Então, Boa! Vamos lá. Esse troço é perigoso, mas vamos embora. Bom, vamos lá. A nota mais baixa que eu ganhei foi de pai, tá certo? E eu acho meio injusto em algumas coisas, certo? Em outras eu acho que tem razão. Então, qual conselho você me daria para eu subir, certo? O conceito, porque eu criei 2 filhos, que fique claro, deixa eu falar aqui em minha defesa. Criei 2 filhos muito bem sucedidos, graças a Deus. Homens honrados, decentes. Meu mais velho tá até participando aqui da gravação, tem 2 filhos. E mulher tem uma praga de uma palavra que eu não sei o que isso é. Apoio. Eu já achei até que ela tinha algum defeito, que ela precisava de uma bengala, que eu nunca vi uma mulher gostar tanto de apoio. Mas eu entendo que em muitas áreas, em muitos momentos, eu poderia ter oferecido mais coisas, então eu acho que vale a dica. Bom, numa de suas mensagens, eu ouvi algo que eu achei muito interessante, não sei se você ouviu de um outro pregador e replicou, ou se realmente foi uma revelação, a respeito da mulher com fluxo de sangue, que ela primeiro precisou ser curada para depois Jesus chegar até a jovem, né, a menina, e curar a menina. Então, hoje em dia, eu vejo a nossa geração pecando muito com essa geração mais nova, porque impõem muitas coisas e dizem muitas coisas para eles do tipo assim, olha, eu estou te dando mais do que eu recebi. Então, eu acho isso humilhante no extremo. Porque eu vejo hoje que a gente pode andar com essa geração e trocar informações com essa geração. Então eu te dei a nota 5, porque você tem dentro de casa 2 homens de bem, você tem dentro de casa 2 homens super inteligentes, 2 homens que podem fazer com que esse nome, Cláudio Duarte, ainda dure mais um pouco. Aí eu vou lembrar daquela canção, Ainda Tem Lenha para Queimar. Eu olho para você, eu vejo, embora eu e você já estamos falando assim, vamos pisar no freio, vamos diminuir mais o ritmo, a gente quer dormir mais um pouco, a gente quer fazer outras coisas ou ficar sem fazer nada, mas ainda existe lenha para queimar. Então, eu acho que essa nova geração, eles carregam algo muito importante, que a nossa geração não está conseguindo entender, não está acessando, está desperdiçando, e eu gostaria de ver o Cláudio Duarte dar um stop e analisar, sabe, ir para uma roda de jovens, ouvir a ideia deles, aprender um pouco com eles, porque foi através do nosso casamento que muitas vidas foram restauradas. Então, a partir do momento que você senta com essa juventude, que você começa a ouvir o que eles têm para dizer, começa a entender como é que a cabeça deles está funcionando, porque as coisas mudaram muito de um tempo para cá, não sei se foi de uns 10 anos para cá, eu já não entendo mais nada, eu fico assim, meu Deus, como é que tudo mudou tão de repente? Preste muita atenção no que eu vou te dizer agora. Milhões de cristãos estão sendo enganados sem perceber. Falsos mestres estão distorcendo a palavra de Deus, manipulando fiéis e pregando um evangelho que Deus nunca ensinou. E a grande pergunta é, será que você também está caindo nesse engano? Se você não consegue identificar um falso profeta, não sabe diferenciar a verdadeira igreja da Babilônia Gospel, já teve dúvidas sobre ensinos como a teologia da prosperidade ou a confissão positiva, então você precisa deste material antes que seja tarde demais. Apresento a você Babilônia Gospel e a Grande Apostasia, como não ser enganado pelos falsos profetas. Um e-book completo que vai abrir os seus olhos e fortalecer a sua fé. E para quem garantir o acesso agora, preparei 2 bônus exclusivos. Lista secreta. 10 pregadores perigosos que estão desviando milhões. Descubra nomes de líderes religiosos que estão espalhando heresias e desviando multidões do verdadeiro evangelho. 2 e-book narrado. Ouça onde quiser, enquanto dirige, trabalha ou faz suas atividades diárias.
Mas atenção, esse conteúdo pode sair do ar a qualquer momento. Não perca tempo! Clique agora no link da descrição e garanta seu e-book antes que seja tarde demais.